Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O que tem na sua bagagem. E é um podcast muito especial porque a gente desenhou, sonhou durante todo o ano de 2025 para trazer a história de reinvenções de brasileiros que decidiram deixar o país e tem muito para poder contar para a gente e dividir e compartilhar essas histórias de reinvenções, de adaptações e tudo que trouxeram na sua própria bagagem. Eu sou a Cíntia Almeida, sou consultora de marketing global. Eu trabalho há 8 anos aqui nos Estados Unidos e moro aqui. Eu sou mãe da Marina e mãe do Rafael, e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Olá, eu sou Rodrigo Souto Souza, trabalho com comunicação, sou psicólogo, doutor em liderança organizacional e é uma satisfação começar esse projeto, dividir esse projeto com a Cíntia Almeida e espero que a gente consiga contar boas histórias, trazer bons exemplos e já começamos com uma convidada mais que especial, né, Cíntia? Muito bem, a gente trouxe hoje aqui uma convidada super especial. Ela é a Babi Gomide, é a nossa querida, que eu vou trazer aqui a bio dela e depois ela vai contar a história dela que traz na bagagem. Vamos lá, Babi Gomide é publicitária e especialista em psicologia transpessoal. Possui certificação em Mindfulness e Stress Reduction pela San Jose State University, na Califórnia, e educação continuada em psicologia intercultural. Há mais de 10 anos vivendo como imigrante nos Estados Unidos, Bárbara transformou a própria jornada em propósito, acolher e fortalecer mulheres brasileiras ao redor do mundo. Cofundadora do Travessias Transpessoal, ela facilita rodas de conversa e atendimentos terapêuticos, unindo corpo, mente e espiritualidade para apoiar mulheres em seus processos de autoconhecimento e adaptação cultural. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, Babi. Vamos fazer seu check-in? Obrigada, Cíntia, obrigada, Rodrigo. Vamos lá, vamos fazer o check-in. Ai, que gostoso. Babi, conta pra gente onde você está hoje e de onde você vem. Bom, eu sou originalmente de Brasília. Hoje eu moro no estado da Geórgia, aqui no subúrbio de Atlanta, mas morei 12 anos na Califórnia, na região do Vale do Silício, Bay Area, onde passei essa longa jornada aí como mulher que mora fora do seu país, bastante tempo na Califórnia, agora aqui num novo momento na Geórgia. Babi, me conta uma história. Como foi essa trajetória desde Brasília até os Estados Unidos, passando pela Califórnia e atualmente na Geórgia? Imagino que deve ter sido assim um processo que não deve ter sido fácil. Como é que foi essa adaptação? Conta um pouco dessa história pra gente. Conto, Rodrigo. Olha, essa sua pergunta eu acho que poderia durar 3 dias de conversa, porque realmente nós que estamos fora do nosso país, a gente sabe que muitas vezes um ano são 5 na nossa vida, né? Então, eu estava aqui tentando fazer a matemática dos anos. Eu mudei tal ano. Gente, foi tudo muito pertinho. Foi tudo. A cada ano estava acontecendo uma grande revolução na minha vida. E eu só consegui parar para colocar isso no papel, né, com o convite de vocês, e realmente isso só confirma essa minha impressão. Então, eu me casei, né, em 2009. Meu marido, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, ele é americano, mas a família dele é brasileira. Então, a gente tinha essa oportunidade, éramos 2 jovens de 23 anos. Então, essa pureza de pensar, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Então, eu trabalhava em agência de publicidade em Brasília, ele trabalhava na área de tecnologia, em um dos ministérios, e a gente de coração aberto, com essa pureza juvenil, a gente se lançou aí, chegamos com cada uma mala. Então, não viemos transferidos, não viemos já com alguma coisa em mente, foi realmente algo num fluxo mesmo da vida que trouxe a gente para cá. Então,
como tudo foi acontecendo aqui, passado alguns meses, ele já tinha conseguido um emprego no Vale do Silício, na área de tecnologia, que foi, assim, uma coisa surreal. Ele nunca tinha pensado que ele já em 2 meses conseguia algo nesse sentido, o que é muito importante também, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu sou brasileiro, né, pessoal do Vale, não, acontece, coisas acontecem, a gente precisa se jogar, né, foi isso que ele fez, ele colocou o currículo dele e conseguiu. E aí começa a minha jornada como esposa acompanhante, né, nós viemos juntos no mesmo barco, mas aí ele avança, porque o inglês dele já era bem avançado, e eu fico ali vivendo esses primeiros anos como esposa acompanhante, como alguém que precisei voltar para o college, community college, fazer aulinha de inglês. E aí esses primeiros meses foram, né, essa descoberta. Ah, que legal, né, novas amizades, adorava fazer amizade com as amiguinhas internacionais, nossa, que riqueza, né, como se fosse um bebezinho. Eu acho que a gente retorna para esse papel de redescobrimento, esse novo olhar, quando a gente migra. Só que chegado a um momento, começa essa ansiedade de, ok, eu acho que eu já consigo fazer uma entrevista, me colocar, e eu era da área de comunicação, né, tinha essa grande questão, falei, meu Deus, como que eu vou me comunicar se eu não consigo ser fluente na minha língua? Então, essa era um grande estresse para mim, um grande sintoma mesmo de autoconfiança, de não vou conseguir, né, fazer entrevista muito nervosa. Então, por alguns meses, alguns anos, foi essa jornada de tentar achar como que eu poderia transferir o que eu tinha no Brasil, o meu cargo, o que eu fazia para os Estados Unidos, para essa nova realidade. E as coisas não fluíram do jeito que eu estava esperando. Essa era a minha expectativa e ela não se concretizou. Então, eu comecei a pensar, poxa, e agora? Quem que eu sou nesse novo país? E aí cai essa grande bigorna, né, na nossa cabeça. Eu acho tão interessante quando você traz esse ponto, né, e eu acho tão simbólico quando você fala, nós dois chegamos aqui, cada um com a sua única mala, né, e aí não tem como a gente, né, eu e o Rodrigo, nós também somos imigrantes, expatriados também, vindos do Brasil. Eu não sei você, Rodrigo, mas eu trouxe 9 malas, assim, já, sabe, tipo, vou mudar, vou levar tudo. E aí, quando eu vejo que a eu Babi veio compartilho com isso aí com mala... você. Nós viemos em 4, né? Eu, minha esposa, minhas 2 filhas, e na época eram 2 malas de 32 quilos. Eu acho que nós trouxemos 8, 9, acho que umas 10 malas. Viemos de mudança, Uau. literalmente. Exato, eu também vim com um filho, na época eu tinha um filho só, e eu fico imaginando, meu Deus, o que seria mudar de país com uma única mala, né? E me traz muito essa simbologia do que ela traz na fala, quando você fala assim, era muita expectativa, né, e a descoberta do novo, e ver que aquelas expectativas não entraram em conflito, e entraram em conflito, aliás, e não entraram em conexão com quem vocês eram naquele momento, deve ter sido muito difícil, né, Babi? Eu acho que essa busca, não só do seu esposo em relação ao emprego, que bom que, né, achou também, não foi uma coisa também de muito tempo, mas da sua busca ali, da sua conexão com você mesma, tentando se encontrar nos grupos internacionais, saber em que momento que você estava, foi um processo de muita descoberta, né? E aí eu fico pensando, o que a Babi, naquele momento, quando chegou, né, lá na Califórnia, já estava ali com seus próprios grupos, se fomentando, se buscando, o que a Babi, naquele momento que ela saiu lá, né, de Brasília, do aeroporto, que ela despachou e falou assim, agora eu tenho certeza que eu não vou precisar mais disso, ou que para você, de repente, não fazia mais sentido, quando você ainda estava no Brasil e quando você ia chegar na Califórnia. Tem alguma coisa que você despachou e que você falou, pode ir, essa bagagem? Cíntia, essa pergunta é muito difícil, porque
Eu sou assim, eu penso assim, eu sou uma outra pessoa aqui. A Bárbara, de 15 anos atrás, era uma menina que puerilmente não tinha, assim, vamos. As pessoas, às vezes, olhavam para mim e falavam assim, você tem certeza? Você vai largar o seu emprego? E 2010 era um momento de crise ainda nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam passando, né, saindo de um momento de crise financeira, econômica, o Brasil estava num momento mais esperançoso, então era um movimento não muito esperado, assim. E as pessoas vinham para mim, eu lembro disso, falavam assim, você tem certeza, vai largar seu emprego? E eu tinha uma certeza no meu coração. Sim, vamos. Agora, pensando aqui, uma coisa que eu gostaria de ter deixado, mas que faz parte do caminho, é a falta de segurança, né? A falta de segurança de poder me expor, de poder saber o meu valor como uma mulher latino-americana, né? Isso eu gostaria de ter deixado, porque também foi uma ferida que foi me podando em alguns momentos, mas que também foi importante trazer um pouquinho dele na bagagem, sim. E, Babi, me diz uma coisa. Durante esse processo, a questão do que você coloca, o que você traz na mala, em muitos casos acontecem turbulências durante esse processo, durante essa viagem. Teve algum momento, ainda ali no início, nesse processo, que existiu alguma turbulência assim que abalou a viagem de vocês e pensou, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tô nesse avião e o meu destino, será que é esse mesmo? Uhum. Rodrigo, as turbulências, elas foram se apresentando, né? Então, viemos, as coisas foram acontecendo, eu acho que a maior, uma coisa positiva, a gente veio muito aberto. Então, assim, para a gente era, se a gente tiver que dormir num colchão, tudo bem. Se a gente tiver que fazer, né, trabalhar como entregador, tudo bem. Então, a gente veio muito aberto. As coisas foram acontecendo, nos surpreendendo com o fluxo que as coisas foram, né, como elas foram se apresentando, e as turbulências também foram se apresentando durante esse caminho. Agora, eu posso te dizer que a maior turbulência, uma das, né, foi a questão da identidade profissional. Isso é muito verdade. Essa coisa complexa de você ser alguém que a gente acha que é, no âmbito profissional no Brasil, existe toda uma expectativa nossa, da sociedade, dos nossos pais, né? Houve um investimento, era recém-formada, tinha 2 anos, 3 anos de formada, estava trabalhando, e aí quando você passa por esse grande portal, que é esse avião, esse agente dentro de um avião, sai num lugar e você tem que simplesmente se dissolver essa identidade, muitas vezes ela não encaixa mais ali, foi um processo bastante turbulento. Sim. E a Cíntia, né, Cíntia, você trabalha justamente com isso, essa questão, muitas pessoas passam por esse processo elas sentem que perderam sua identidade. Né? E agora, quem sou eu nesse novo ambiente, nesse novo lugar, diante de todas essas variáveis que me tiraram do meu conforto, de onde eu estava, de onde eu sabia quem eu era, de onde as outras pessoas sabiam quem eu era, para cair de paraquedas num lugar completamente diferente. E às vezes a gente só percebe, né, que esse pilar é tão importante para a gente quando a gente já não tem mais, né? Quando a gente percebe a queda que eu falo do crachá ali, né? A gente fala, esse crachá já não me pertence mais. E essa história é muito de reinvenção, né? Eu falo que a gente se reinventa todos os dias, né? O que, por um outro lado, também é aquele momento que a gente afrouxa o nosso cinto de segurança, né? Quando é que a gente começa a
tá liberado, sinto, eu posso caminhar novamente, andar aqui e perceber que eu posso dar outros passos, que talvez não sejam tão parecidos com o que eu dei, aonde eu era no meu lugar de origem, mas que também vem na minha bagagem junto, porque representa quem eu sou com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com as crenças que eu vou trazendo, né? Qual foi esse seu momento de virada, onde você conseguiu realmente tirar seu cinto de segurança e falar, opa, tô livre para poder ser quem eu quero ser nesse momento, né? E quem é que você quer ser? O meu trajeto de becoming, de me tornar, eu estou me tornando. Hoje eu estou muito mais confortável onde eu estou, na pele onde que eu visto. Mas toda essa crise de identidade foi muito profunda e muito necessária. E é daí que surge os meus estudos e o meu projeto, né? É da dor e ver como ela é importante para nossa transformação, para esse estado de se tornar. Então, a gente sai, acredito que a gente sai desse lugar rígido, né? De eu sou isso, eu cresci assim, meus valores são esses, minha cultura é essa, de querer transferir. Eu acho que esse é o grande fruto de dor e não pertencimento. E quando a gente cai na real, e não, eu não preciso ser nada, eu posso me tornar, eu posso flexibilizar isso e tornar isso de uma forma mais bonita e mais moldável, né? Então, esse grande momento para mim foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade, beirando a ataques de pânico. Eu já era mãe da minha primeira filha, que eu costumo dizer que foi um outro grande portal. Então, a migração foi um grande portal, junto com a maternidade, realmente foi, eu costumo dizer que são as minhas luzes e as minhas sombras ao mesmo tempo, porque a partir delas que eu precisei ir lá bem fundo, nessa busca interna para poder respirar de novo. Então, a partir de crises de ansiedade, de pensar, deixar minha filha no daycare e falar assim, o que eu vou fazer agora? Nem a maternidade, né? Eu ficava com ela o tempo todo. Agora ela tem um daycare. E agora? Quem que é a Bárbara? Imigrante e mãe agora. E aí eu comecei a entrar em crise de ansiedade. Porque eu entrava nos lugares, eu preciso buscar, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer. E eu comecei a entrar nesse estado de ansiedade. Eu falei assim, eu preciso... Acho que é terapia, né, gente? É terapia que fala? Acho que eu vou buscar alguém. E aí encontrei uma psicóloga brasileira na Califórnia, para quem eu sou muito grata, não sabia nem como é que era, o que eu falava, como é que era. Na primeira sessão eu já só chorei, chorei, e saí tão aliviada. E foram 3 anos de processo psicoterapêutico para poder entender que as pecinhas estavam todas bagunçadas, elas estavam lá, mas foi fundamental para eu começar a me conhecer. Babi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você levantando essa questão da ansiedade, ter desenvolvido essa ansiedade, isso aí é muito comum. Eu acho que muitos imigrantes passam por esse processo e isso se manifestou de alguma forma, não só emocional, mas física também. Você chegou a desenvolver alguns outros sintomas, porque eu vou te explicar porque eu estou falando isso, porque eu também passei por isso. E no meu caso, assim, chegou num determinado momento em que eu desenvolvi sintomas físicos, dores e algumas outras coisas, e eu cheguei a ficar preocupado. Falei, poxa, será que tudo isso realmente é fruto da ansiedade? Porque é um estresse muito grande quando você recebe uma sobrecarga maior do que você consegue tolerar durante aquele momento. E
como que foi esse processo para você e essa conscientização até chegar a realmente procurar ajuda, como você fez? Sim. Rodrigo, os sintomas eram muita confusão mental, choros fáceis, né, irritabilidade. E o que mais me assustou foi esse dia que eu entrei numa loja, acho que foi Michaels, essas de artesanato, eu sabia que era uma coisa de criatividade, eu sou publicitária. Uhum. Então eu falei, gente, eu sou criativa, eu gosto de criar, eu gosto de, o que é? O que eu vou fazer? Será que eu vou bordar? Será que eu vou... Acaba tentando inventar. E ao mesmo tempo que isso é muito prazeroso e benéfico ter um hobby, aquilo estava me causando muita ansiedade, porque eu estava depositando naquilo a minha sobrevivência do que eu sou. Uhum. Eu preciso ser algo. E aí um dia eu entrei nessa loja e tinha muita revista, aqui tem muita coisa, né? Você olha assim, é muita confusão mental. Muita revista de bordado, de não sei o que, fazer boneca, de pintar, e eu olhei aquilo e começou a rodar, e comecei a ter uma respiração muito ofegante, eu falei, saí, entrei no carro, e aí eu falei assim, eu não acho que eu não vou conseguir dirigir. Isso me assustou, esse foi o ápice, assim, o que me marcou. E... Nossa, enfim, voltei para esse momento, porque é realmente você não poder mais confiar na sua habilidade, no que você é, realmente uma nebulosidade. Sim. E é um processo, né? Eu falo que bom que você teve essa ajuda e, né, descobriu isso, e eu falo, às vezes a gente tem que passar por isso para tentar entender, mas eu acho que é muito bom saber que você divide isso com outras pessoas que talvez também estejam, né? Eu falo que independe do momento que você chega num outro lugar, porque isso pode aparecer a qualquer momento. A gente se sente muito só morando longe de família, de amigos, né? A gente vai construindo novas comunidades, novas possibilidades, mas é um processo também, né? Sim. E eu falo que quando a gente entra num novo país, às vezes a gente acaba buscando conforto nas amizades com brasileiros, com pessoas que têm a mesma cultura, e que nem sempre tem a ver com a gente. Uhum. E aí são as amizades por conveniência, porque é brasileiro, vai me entender, mas se fosse no Brasil, será que eu seria amiga dessa pessoa, né? Uhum. E aí, será que ela poderia me ajudar? Será que eu poderia ajudá-la? Eu falo que uma das coisas que eu penso sempre nesse processo de adaptação, de reinvenção, são os anjos, né, que vão surgindo, as nossas conexões que vão surgindo nas nossas vidas, né? De nós com nós mesmos, mas também muito dos outros, que a gente tem essa abertura. E eu falo que muito do que a gente constrói também morando fora é um pouco mais sem julgamento, porque você tenta entender o outro de uma forma diferente. E aí, pensando nisso, dentro desse seu processo de busca, de tudo que você construiu com a terapia, e a gente já vai chegar até no seu projeto, que eu acho que é muito bacana você compartilhar para a gente, quais foram as conexões que para você foram cruciais e importantes? E aí, se você quiser voltar nesse momento também que você teve agora de descobrir que precisava de uma terapia, foi alguém que te auxiliou? Quais foram as conexões que você fez para construir essa nova bagagem num outro país? Sim, eu concordo plenamente com você. Quando a gente chega, hoje em dia a gente, né, conversa ali com as meninas que chegam recentemente, a gente passa por isso mesmo, esse desespero de conexão, porque somos seres sociáveis, né? O ser humano é um ser sociável, e quando a gente, de novo, sai do nosso contexto, né, cultural, parece que a gente fica nessa ansiedade, o que por um momento é bom, você sair de casa, se expor, fazer conexões, mas precisa realmente observar se essas conexões estão te oferecendo o que você precisa no momento. Então, existem conexões aí que não vão te trazer muito um olhar positivo sobre imigração. Isso acontece, né?
E aí, se você fica perto de pessoas que não estão num bom momento, ou que estão, né? Porque a gente vive em uma montanha russa. Eu sempre associo a migração a uma montanha russa. É ups and downs, é altos e baixos, piruetas, e de repente está tudo bem. De repente está tudo bem, você vai, de repente, é um outro looping. Então, né, a gente poder ter essa sensibilidade. Desculpa, qual foi a pergunta? Foi para um lugar. É interessante porque a gente realmente vai viajando junto. A gente embarca na história. Montanha-russa também. É isso mesmo. Se tem alguma conexão que para você foi muito especial, se você conectou, talvez até com alguém do Brasil, né, que naquele momento para você, ou que já tinha vivido por isso, ou se você descobriu uma amiga que surgiu nesse processo, quais foram as conexões que você fez para essa nova bagagem? Sim, muitas amizades. Então, assim, Califórnia, a gente tinha um grupo muito grande. Eu estava vivendo um momento de maternidade muito forte, as meninas muito pequenininhas. Então, é natural, a gente faz as amizades em volta das crianças, muitos playdates, muitos cafés, bolo para a gente poder conversar. Isso realmente foi essencial para o nosso bem-estar emocional, social, né, as feijoadas aí proporcionadas pelos amigos, os churrascos. A terapia foi um grande suporte, né, então depois, um antes e depois. E aí depois aqui, Cíntia sabe o que eu estou falando, é um outro momento da minha vida que eu posso dizer que depois que eu vim para a Geórgia, que foi um movimento super intuitivo, não tinha planejamentos, meu marido também não foi transferido para cá, como da primeira vez, quando a gente veio para o Brasil, foi realmente um fluxo. Encontrei uma rede de amizades, de mulheres maravilhosas, Cíntia incluída nesse grupo, que são mulheres realmente que tira de você o seu melhor, que quer ver você crescer, que quer dar esse suporte, onde uma acrescenta na outra. Isso é tão importante, e pessoas que estão abertas para o novo, para novas experiências. É aquele aquário, né, Cíntia? Sou um peixe fora do aquário. Acho que quando a gente acha o nosso aquário com pessoas que têm uma visão parecida com o que você quer ser, que você se inspira, isso é muito bom. Nem sempre, como mulheres, pessoas migrantes, a gente vai achar tão fácil, né? É difícil, mas não desista, não desista. E às vezes nem são brasileiros, né? A gente fica muito fixo nessa coisa. Claro, o brasileiro, a gente vai falar nossa língua, é muito gostoso, a gente vai reclamar das mesmas coisas, vai celebrar as mesmas coisas, mas a gente vai aprendendo também que as conexões, elas se formam no exterior de outras formas. De novo, não é como no Brasil, que às vezes a gente quer transferir, porque no Brasil a gente só encosta e já faz amizade. No Brasil é assim, aqui é de outra forma. Como que eu posso me adaptar nessa nova forma de conexão? É no clube do pickleball, é no tênis, é na academia, é no pessoal que vai fazer hiking. E assim a gente vai construindo esse novo lugar no mundo, né? Se permitir, né, Babi? Eu acho que é a grande lição, assim, que eu tiro da sua fala também, trazendo isso, com várias mudanças. E, assim, e faz parte do processo, faz parte da experiência você ter contato com outras pessoas, com outras culturas, e você tem novos aprendizados. Eu acho que isso tudo faz parte do pacote do imigrante, né, pessoal? Sim. Acho que ter essa oportunidade, ainda mais uma cidade, um polo multicultural como todos nós estamos aqui em Atlanta, nós temos, eu acho que a gente deixa de aproveitar muitas oportunidades, às vezes por restringir demais os nossos contatos, as nossas atividades. Realmente é muito bom estar cercado de amigos, a gente ter contato com os brasileiros, com as atividades brasileiras, com as comidas brasileiras, mas a gente não pode deixar de apreciar a oportunidade que a gente tem de ter tantos outros contatos tão ricos que esse lugar proporciona para a gente. Concordo com certeza com a sua fala.
Eu penso que se a gente passar aqui, pensar naquela mala de mão, né, que a gente traz lá do Brasil, e que para mim fez muito sentido com a sua fala agora, porque se eu tivesse que pensar na Cíntia voltando, naquele momento que eu deixei o aeroporto de Guarulhos, no dia 21 de setembro de 2017, e aí eu despachei todas as minhas 9 malas, como eu falei, mas levei na mala de mão o essencial, né? E o essencial para mim naquele momento foi: vou descobrir o novo. Né? Hoje, se eu tivesse que voltar para lá e despachar, né, as malas e voltar com a minha mala de mão, para mim o essencial seria: eu vou olhar com o olhar de eu quero viver esse novo, mas não vou deixar de ser quem eu sou, mas me permitir, que é exatamente o que você falou, se permitir entender que você está indo para um lugar que você não estaria. E viver esse novo, para mim, faz muito sentido. Então, eu sou muito curiosa. Então, acho que, assim, se eu pudesse despachar comigo na minha mala de mão, né? Não, aliás, não despachar, trazer comigo na minha mala de mão, seria esse olhar curioso. Para onde quer que eu vá, mesmo voltando para o Brasil, quando eu volto, uma vez por ano, geralmente, é esse olhar curioso, de saber o que está acontecendo, como é que as pessoas estão, por que que isso é assim, por que que a cultura traz isso. O que você traria na sua mala de mão, Babi, hoje, ou até mesmo no passado? Cíntia, eu acho que a curiosidade, ela é um dos fatores fundamentais. Se a gente não desenvolver esse olhar, a gente fala olhar infantil. Sabe uma criancinha que ela olha assim, o olhinho dela brilha, ela, né, analisa cada cantinho, mas com um olhar muito puro, porque ela não tem muita referência ainda. Ela não foi ainda maturada, né, numa cultura, então ela olha muito com muita inocência, e é esse olhar que a gente poderia cultivar um pouquinho mais, tanto no lugar onde nos recebeu, quanto no Brasil, quando a gente volta também, né? E outra coisa que eu traria na minha malinha de mão, e tento trazer sempre, é a flexibilidade. Quanto mais rígidos somos, sabe aquela história? Eu sou assim, a síndrome de Gabriela, que eles falam. Eu nasci É, assim. eu Muita gente nasci fala assim, isso. sou sempre assim, para sempre Vou serei assim, morrer alguma coisa assim. assim. Gente, Não tem nada a ver com nós, né? se a gente parar para pensar, gente, que chatice você nascer de um jeito, ficar de um jeito e morrer do mesmo jeito. Estamos, né, essa grande insight da minha vida sobre a migração somos seres humanos em viagem. Pode ser dentro do Brasil, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro. Esses movimentos, eles precisam que a gente seja flexível, que a gente possa olhar para esse lugar. A gente fala, agora trazendo um pouquinho aí da transpessoal, que é essa linha da psicologia, onde a gente enxerga não só corpo, mente, mas também esse olhar da espiritualidade, ver as coisas mais ampliadas, né? E quando a gente fala expansão da consciência, é expandir o nosso olhar para a gente, para as pessoas que nos cercam, para o lugar. E se a gente fica muito fixo, causa dor. Tudo que é muito rígido, até o músculo, né? Se está muito rígido, a gente fica dolorido, a gente tem que alongar, que a gente possa alongar também as nossas percepções sobre as pessoas, sobre quem eu sou, quem eu posso ser. Tudo está sempre em mudança, em transformação. Então, acho que eu colocaria aí a curiosidade e a flexibilidade. Acho que é um combo bem, bem bom. O que você traria, Rô, na sua mala de mão? Olha, na minha mala de mão, eu trouxe, na verdade, trouxe muita esperança, trouxe muitos sonhos, trouxe muita vontade de proporcionar uma vida melhor para minha família, oportunidade de conhecer coisas novas. E a minha mala, ela veio assim,
obviamente, ela veio fechada, mas ao mesmo tempo, no sentido figurado, ela veio aberta para tentar abraçar e tentar abraçar essas novas experiências, essas novas oportunidades que a gente esperava que nós tivéssemos quando chegássemos aqui. E lógico que, como você falou muito bem, Babi, o choque de realidade, ele é impactante, porque uma coisa é a expectativa, igual aqueles memes do Instagram, né? Expectativa e realidade. Realidade. Então, assim, as expectativas eram maravilhosas, a realidade, ela foi um pouco diferente, mas, enfim, tudo faz parte de um aprendizado, né? Uhum, E você, sim. Cíntia, tem alguma coisa que marcou, assim, que você trouxe na sua mala de mão, que você acha que foi fundamental para a sua adaptação aqui? Além da curiosidade, eu acho que vocês já trouxeram bem, né? Flexibilidade, eu acho que os sonhos, a esperança. Eu acho que, assim, um ponto que eu acho que é muito comum a nós também é deixar a família sendo, para mim, foi, assim, o foco principal, né? Então, na minha mala de mão, realmente veio o entender que nós somos uma família, onde quer que a gente esteja, no local, no horário, no jeito, é a família que conta, né? E a família vai se modelando ao longo dos anos, né? Eu falo que acaba se tornando. A gente tem famílias espalhadas pelo mundo mesmo, então a gente entende. Cada vez que a gente está com uma parte da nossa família, aquele momento é o melhor momento, né? Então, viver muito a presença, eu acho que isso também eu traria sempre na mala de mão. Acho que vive aquele momento ali presente, porque o tempo passa, né? E a gente sabe disso. Uhum. Então, acho que é isso. Babi, conta pra gente. Eu tô super curiosa para você contar pra gente desse seu programa que é o Travessias, porque assim, a Babi não veio à toa pro nosso primeiro episódio, né? Ela é uma pessoa que ela faz essa travessia junto Uhum. com outras mulheres, ela tem uma sócia, uma partner. Aí, conta pra gente o que é o Travessias, como é que vocês ajudam as pessoas, as mulheres, nesse processo de mudança, de reinvenção, de reestruturação de vida. Cíntia, o Travessias, mais uma vez, ele surgiu de uma dor, né? Então, durante a pandemia, no momento que você não espera, que a gente, né, nem eu esperava, eu fui fazer uma pós-graduação. Então, em busca pessoal mesmo, né, por tentar achar sentido na minha trajetória, de quem eu era, e eu tinha entendido que eu queria muito poder incluir a espiritualidade no meu processo mental, da psique, né, sentia muita falta, ao mesmo tempo que eu fui para terapia, eu sentia falta de incluir a espiritualidade, comecei a procurar centros de meditação, centros budistas, enfim, estava aberta para conhecer, para experimentar. E eu achei muito potente. Para mim, foi uma combinação que deu muito certo poder incluir o processo terapêutico, psicológico com a espiritualidade. Eu falei, gente, tem nome isso? Existe em algum lugar? E o Google, ficava no Google. Até que eu encontrei que existe, sim, né, que é a chamada psicologia transpessoal. Durante a pandemia, eu mergulhei de cabeça, falei, vou fazer uma pós-graduação para eu poder dar nome e entender o processo científico e teórico disso que eu já estava vivendo aqui, um processo interno profundo que eu estava acontecendo. Às vezes acontece muito isso, né, gente? Por fora, você acha que as pessoas te olham, você acha que nada está acontecendo, mas lá dentro o trabalho está sendo intenso aqui dentro. E nessa situação que eu me encontrava, e quando chegou o final do curso, depois de 2 anos, eu queria fazer o meu projeto para mulheres brasileiras imigrantes. Encontrei alguém no meu grupo, né, da pós, que também gostaria de falar sobre isso. E aí, nessa junção com a minha sócia, que é a Tanile, hoje ela mora em Portugal, nasceu Travessias. Então, desde 2022, a gente tem essa missão de trazer reflexões, partilhas, acolhimento, sempre juntando a psicologia intercultural, que é esse olhar da psicologia para
as pessoas que saem do seu país, né, como que a gente dá nome para as coisas, né, temos muitos nomes que só da gente já saber que tem nome para essas coisas que a gente sente, já dariam bastante conforto. Então, a gente une esse olhar intercultural, esse olhar sensível, com práticas terapêuticas que vão mais fundo, que trazem esse olhar mais profundo para os nossos sentimentos, o acolhimento. Então, hoje a gente oferece aí grupos terapêuticos, atendimentos individuais para aquelas que necessitam de um acompanhamento mais profundo, onde a gente traz aí ferramentas muito bonitas, né, como mandalas, meditações, a mindfulness, para a gente poder olhar essa mulher como um todo, né, e poder juntas a gente olhar a travessia, essa grande travessia, porque às vezes a gente quer chegar do outro lado, a gente está num lugar, a gente quer chegar no outro lado, mas a travessia que é o que vai fazer, dar o brilho da vida, né, e a gente precisa às vezes de suporte para fazer essa travessia, ter ferramentas, então para isso que a gente está aqui. Que projeto bacana, Babi, muito bom, porque hoje em dia eu percebo muito que dentro dos grupos de imigrantes, principalmente o grupo de imigrantes, os brasileiros, que eu tenho bastante contato, tem um foco muito grande, e é lógico, isso também é importante, em como vencer na América, como você construir patrimônio na América e tal, e assim, não desmerecendo esse objetivo, é válido, claro, mas esse olhar para o emocional, para o psicológico, para o bem-estar, para o comportamental é fundamental. E assim, iniciativas como essas são muito louváveis, porque se muitas pessoas precisam de ajuda, precisam de um autocuidado antes de pensar em ganhos financeiros, se essa fundação não estiver bem consolidada, se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue alcançar nenhum outro objetivo. Então é muito válido, né? Parabéns. Que bom, Rodrigo, fico muito feliz, você fez uma associação muito interessante, porque a gente fica com essa meta material, que é muito importante, e muitas pessoas, né, a maioria de nós viemos para cá para poder prosperar, né, para poder ter esse acesso facilitado a bens de consumo, ter qualidade de vida, mas a que custo, né? A que custo? Porque isso pode custar a nossa volta para o Brasil e por essa amargura que às vezes a gente fica morando aqui. Então, muitos de nós, eu já me vi nessa situação, fica cultivando uma amargura, uma comparação, né? A gente não pensa que, poxa, e se eu parar um pouquinho e observar meus sentimentos, a minha experiência, o que eu já aprendi com os problemas? Como que elas foram, como é que os problemas foram importantes para o meu crescimento pessoal, não só financeiro e material, né? Então, obrigada, eu fico muito feliz de ouvir isso. O divisor de águas, né? Todo mundo precisa de uma Babi, de uma Tanili, para trazer essas travessias quando faz a sua própria travessia, né? Com a sua bagagem de mão despachada, família, todo mundo junto, né? Bom, a gente vai caminhando para o final, né? Já temos aqui quase 1 hora de bate-papo, super gostoso. Eu acho que, nossa, que delícia, né? Conhecer a história da Babi, saber que a travessia dela não foi algo fácil, foi algo aprendido, e eu gosto de falar, confia no processo, porque o processo é feito, e curtir o processo, que eu acho que, assim, você trouxe muito no nosso bate-papo, né? Tudo tem seu significado, né? Buscar o que faz sentido para você naquele momento, e às vezes eu falo até, às vezes o pilar da espiritualidade não é tão importante para algumas pessoas, mas alguns outros pilares são muito importantes, e a gente precisa tentar entender quais são esses pilares e valorizar, né, ir atrás deles. Eu acho que isso para mim traz assim um aprendizado muito grande. Babi, fala pra gente as suas redes sociais, pra gente seguir você, o Travessias, como é que a gente pode te encontrar? Sim, então o meu Instagram pessoal é @babi_gomide, Travessias é @travessias transpessoal.
Então, estamos ali, ano que vem temos aí novidades, a gente está em processo, Cíntia sabe também, estamos em processo ativo de expansão, de poder trazer mais ferramentas, enfim, a gente tem muitos planos aí para a gente poder ampliar. O que a gente quer realmente é poder trazer para muito mais mulheres no mundo inteiro, ampliar essa visão de que a migração, ela pode sim ser um portal de ampliar a sua consciência, a sua visão para a vida. Se voltar para o Brasil, vai ser um bom aprendizado. Se preferir ficar, que esse aprendizado continue dando frutos para você, para as pessoas que estão à sua volta, para levar aí uma vida mais fluida e feliz, aonde quer que você esteja. E é isso, eu acho que você acabou respondendo, né, Cíntia, para a gente encerrar assim, o nosso bate-papo. A pergunta seria: o que você gostaria que as pessoas levassem na sua bagagem depois de você compartilhar a sua experiência? Mas, enfim, acho que você resumiu muito bem. Ai, que bom, já respondi. Ótimo. Aproveito aqui para deixar nosso convite, né, para você que curtiu aí nosso episódio, que compartilhe com as pessoas. A gente também está nas redes sociais, nós estamos no Instagram, o que tem na sua bagagem, nós estamos no YouTube, o que tem na sua bagagem. Compartilhe, a gente vai deixar também no link das nossas redes sociais pessoais também para vocês. E aguardamos aí um novo episódio. Babi, muito feliz de ter você aqui com a gente, foi muito maravilhosa essa conversa, voou, né? Eu acho que a gente voou junto com você ali, agarradinho na sua bagagem de mão, para não perder um minuto dessa nossa conversa muito especial. Obrigada para você, Rô, por ser esse meu partner aqui nesse projeto que traz tantas histórias bacanas. Não, muito bom. Eu te agradeço também, Babi, por ter nos dado essa oportunidade de conversar contigo, de compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua história, e serve para muita gente, né? Muita gente que está passando, que passou pela mesma situação e sabe que elas não estão sozinhas, né? Eu acho que esse é um dos motivos da gente poder ter essa oportunidade de compartilhar essas experiências. Que bom, gente. Eu que agradeço também. Gostaria de agradecer muito a Cíntia, o Rodrigo, pela oportunidade e pelo trabalho, porque esse espaço aqui é o que a gente acredita, poder transformar as nossas experiências em frutos para poder acessar cada vez mais pessoas, e eu espero muitíssimo que a nossa fala aqui hoje alcance muitas pessoas e que alguma coisinha que a gente tenha falado possa ligar um gatilho, que essa pessoa possa procurar o que ela precisa nesse momento para poder ser mais feliz. Com certeza. Muito bem, então assim encerramos o nosso programa, O que tem na sua bagagem. Cíntia, nos despedimos. Babi, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo programa. Um abraço. Até mais.